Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom estarmos reunidos mais uma vez. Essa é a 7ª vez que nós nos reunimos exatamente nesse lugar. Louvado seja o nosso Deus, nós tivemos 6 vezes. A primeira vez foi numa escola aqui, atrás, e de lá para cá nós estamos sempre nessa praça. Essa praça então passou a ser uma identidade, essa praça da juventude, uma identidade da nossa igreja. Louvamos o nosso Deus. É porque a nossa igreja ela começa pequena, mas sabe Deus onde é que ela vai parar. Tivemos na última quinta-feira uma programação muito bonita ali em Salvador, onde nós reunimos quase 4.000 presbiterianos celebrando ao eterno Deus pelos 150 anos do presbiterianismo aqui na Bahia. A IPB no Brasil ela tem 162 anos, chegou com Ashbel Green Summit. E ali em Salvador, chegou com o Franz Schneider. E nós celebramos na última quinta-feira. E era para colocar mais gente, mas houve decreto, tira decreto e tal. Como a programação ela é feita a longo prazo. Então ficou no estimativo aí de 4.000 pessoas que pôde então ali congregar. Desde as 3 horas da tarde até provavelmente ali em torno das 9h30 para 10 horas, celebrando o nosso Deus em um culto muito bonito, digno de toda a honra e glória ao nosso Deus. Mas o que é interessante é que ali na Bahia, em Salvador hoje, se encontra ali na Rua da Mangueira, essa igreja com 150 anos, completou agora dia 21 de abril. Mas ela começou pequena, hoje ela tem um número significativo de membros. É uma igreja que é mãe de muitas igrejas ali na Grande Salvador e em torno da Grande Salvador e também aqui para o interior. Mas ela começou pequena, ela começou singela, ela não teve tanta expressividade. Mas todo começo, me permita a redundância, todo começo pequeno é sinal também que quando estruturado, embasado, arraigado e alicerçado na palavra de Deus, essa igreja sabe Deus onde é que ela vai parar. A única coisa que nós temos que fazer é permanecermos fiéis às Sagradas Escrituras, porque só Deus pode dizer onde essa igreja vai chegar. Se ela for fiel como a igreja de Cristo Jesus ao longo da história, ela terá muita história para ser contada. Quem sabe daqui 150 anos, diríamos os nossos netos, bisnetos, tataranetos e não sei o que quantos netos, dizendo naquele dia, naquela data, o meu avô, o meu bisavô esteve, para que então pudesse iniciar, ou pelo menos naquele aniversário de 7 anos, lá esteve, reunidos naquela praça para celebrar o autor e consumador da nossa fé. Em poder celebrar mais um aniversário nesta nossa amada igreja presbiteriana do Brasil, aqui no Bonito. Celebramos porque certamente temos motivos. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que o bom Deus
nos abençoe nessa noite e que esta palavra alcance os corações que precisam serem alcançados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existem muitas histórias antigamente de mulheres e homens que por um amor entravam em comunhão, entravam em união, entravam em um casamento, mas percebendo que não havia condições de manterem os seus relacionamentos, porque havia escassez, havia dificuldade. O marido então dizia para a esposa: você fica aqui com os meninos, a coisa não está boa, a seca é muito grande, há dificuldade, e eu vou procurar em um grande centro, como acontecia muito, ir para São Paulo e outros grandes centros, para buscar recursos, para buscar então algo que aquela família pudesse ser mantida com maior dignidade. O fato é que este homem ia, mas ficava sua esposa e seus filhos ali buscando se alimentar com alguma coisa aqui, com alguma coisa acolá, os familiares aglomerados, próximo, pai e mãe, de repente ajudando como podiam. Até que ele diz: me espere que eu vou voltar. Não esqueça de mim, porque eu vou voltar. Estarei dando condição melhor, buscando a condição melhor, para que então, ao retornar, eu possa dar dignidade aos meus filhos e a você, minha esposa. Mas me espere. E então ele ia, sem saber o local onde passaria, pousaria, enfim, e lá ele ia. Existem histórias diversas, que de repente você se identifica com uma como esta, ou de repente você pode ter sido vítima de uma história semelhante a essa. Mas o fato é que aquele marido, aquele esposo com consciência paterna, amorosa, distinta, ele ia e passado o período ele voltava. Mas quando ele chegava, ele encontrava já os meninos um pouco maior, quem sabe já na puberdade, a esposa já um tanto desgastada pelo esforço em tentar manter aquela casa, um esforço descomunal. E então ele chegava trazendo muitos presentes, de repente trazendo valores, para que aquele momento de escassez e dificuldade fosse então amenizado, porque ele chegou, o pai chegou, o esposo retornou, e ele então traz com a sua vinda a abundância dos haveres, abundância que outrora era escassez, agora ele traz para suprir as necessidades. Eu creio que essa é exatamente o que Cristo quer mostrar para nós com essa parábola. Cristo está simplesmente dizendo: nós estamos aqui como esposos e esposas, aguardando, como noiva aguardando a volta daquele que disse que voltaria, aquele que viria, aquele que certamente virá. Mas o grande problema que nos cerca, que nos ciranda, que ladeando conosco vão surgindo em nossas cabeças, são os mitos. O homem cada vez mais adentrado nos bancos das faculdades, sendo letrados, buscando as suas graduações, pós-graduações, e assim PhDs, e vai subindo as suas graduações, mas ele então começa a tirar esse foco, ele perde de vista a volta, e então agora começa a entrar em sua mente, em seu coração, em sua jornada, o mito. E nós sabemos os contos, e nós sabemos as lendas. Quantos de nós não conhecemos a grande invenção do comércio para essa semana que passou, o chamado coelhinho da Páscoa? Vende-se ovo de Páscoa, vende-se como o quê? 100, 150, até 200 reais. E a mãe fica solícita porque o filho quer, e ela vai dar um grande ovo de chocolate, e o coelhinho então passa a fazer agora ser o centro daquela festa. Coelhinho da Páscoa. Muitos aqui também, eu sei, que adentrado nesse viés, nessa ideia, também
como nós aqui estamos, nós não acreditamos, embora exista, estão aí, mas nós também não acreditamos que o nariz cresce se nós mentirmos, como aconteceu com Pinóquio. Nós sabemos disso, não vai crescer. Muitos aqui também sabem e têm convicção de que não existe Papai Noel, embora você sabe do que eu estou dizendo, que no dia 25 ou 24 de mês de dezembro é capaz de botar um gorro vermelho na cabeça, mas você não acredita. Mas o fato é que não existe coelhinho da Páscoa. O fato é que não existe essa ideia de mentir, nariz cresce. O fato é que não existe também essa ideia de Papai Noel. E quando nós falamos de coelhinho da Páscoa, quando se fala sobre Pinóquio, o seu nariz que cresce com a mentira, ou quem sabe desse Noel, que chama-se de papai, e outros tantos contos infantis, para muita gente também, pode-se acrescentar mais um, que é a volta do Senhor Jesus. Até gosto, acho bacana, mas eu mesmo não acredito que ele vai voltar, não. Eu vou levando a minha vida, mas eu não acredito. Embora eu frequente de repente uma igreja lá de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, eu quem sabe todos os domingos lá estou. Mas eu não estou tão convicto sobre isso não. Pois assim, como não se acredita em Coelhinho da Páscoa, como se não se acredita em Pinóquio, não se acredita em Papai Noel, muitos já também não acreditam na volta de Jesus Cristo. Eis a razão porque as praças estão cheias de pessoas vazias de uma grande ação de santidade, de conversão, de mudança. As pessoas estão vazias, e nesse esvaziar-se, nesse buscar pela felicidade, nesse buscar pela alegria, pelo contentamento, vão então buscando qualquer coisa, se enchendo de qualquer coisa. Mas o fato é, fazem isso porque já não acreditam na volta de Jesus Cristo. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Uma verdade eu digo para você nessa noite, meus amados, a volta de Jesus está até clara muitas vezes em nossas mentes, na mente de muitas pessoas, mas muitos de fato assim pensam, mas está cada vez mais distante do nosso coração. Até penso nela, mas ela está cada vez mais distante do meu coração, da minha agenda, da minha vida, da minha família. Eu quero chamar você para pensar um pouco. Você que de repente está no bar, você que de repente está aqui nas casas vizinhas, você que está aqui na praça, você, meu irmão, minha irmã, que ouve essa palavra, você crê que Jesus Cristo ainda vai voltar? Você crê na volta iminente do Filho de Deus? Você crê que Ele há de rasgar os céus de uma outra extremidade, e então ouvir o clarinho, o clagor das trombetas? Porque de fato esse é o grande desafio, esperar o eterno, esperando a volta do Todo-Poderoso. Esse é o maior desafio para mim e para vocês. Nós, como homens e mulheres terrenos, homens e mulheres carnais, nós precisamos constantemente nos disciplinar, ou pelo menos criar em nós uma disciplina, para nós não nos perdermos ou lançarmos essa volta de Jesus para tais assuntos que há pouco citei. É desafiador. Mas o que acontece rapidamente? O que acontece quando não se espera a volta do Senhor Jesus Cristo? O que acontece com as pessoas quando elas já não têm essa espera, essa vigilância? E então o próprio texto vai discorrendo para nós mostrarmos, porque nós corremos riscos. Você corre risco como eu corro. Nós corremos riscos sérios. E o primeiro risco que nós olhamos para o texto é achar que somos independentes de Deus. Quando você olha para o texto, quando você pensa sobre a volta de Jesus, que nada Jesus vai voltar, eu nem penso mais em Jesus. E é isso que gera uma independência. Tem muita gente que já
de fato e de verdade, que já jogou Jesus para o campo dos mitos, que já jogou Jesus, a volta de Jesus, para o campo das lendas, para o campo dos contos, e aí vai. E tem muitos vivendo bem com as suas vidas, achando que tudo se resume neste mundo, achando que tudo se resume num copo de bebida, achando que tudo se resume num sexo barato de um final de semana. E eu digo não, porque isso é sinal de que você está totalmente distanciado, esvaziado, numa depravação, e você precisa ser encontrado pelo eterno Deus. Buscar a presença desse Deus. Não se preocupam em buscar a presença dele, de viver com ele. Não se importam com a volta do Filho de Deus. E este aniversário nessa noite tem como foco glorificar o eterno Deus pelo 7º ano dessa igreja, mas também alertar a população dessa cidade, abrir os seus ouvidos para o perigo iminente que você está correndo. Você está indo para um abismo, meu querido. Abra bem os seus ouvidos. Essa vida boêmia que você muitas vezes leva, de bebida após bebida, de copo em mais copo, de litro em mais litro, está te levando à ruína. Mas dia ou menos dia você será chamado à casa eterna. Não existe um ser humano na face da terra que seja independente de Deus. E é o risco que se corre, esperando o eterno. E o que acontece quando eu não espero? Eu acho que eu sou independente, eu faço o que quero da minha vida. Até que então vem os problemas. E louvado seja Deus porque existem problemas. Porque senão o homem voava sem ter asa. Ele voaria sem asas. Vem os problemas da família. Aí vem os problemas de saúde. Aí vem os problemas financeiros. Aí vem, conheci a história de uma senhora, mulher de muitos valores, mulher rica. A sua filha da noite para o dia foi acometida de uma depressão, menina nova, adolescente. Conheci o caso, acompanhei e ainda orei, na época que ela morava na cidade lá do sudeste da Bahia. E então aquela mulher desesperada, ela tinha dinheiro para buscar os melhores psiquiatras em Salvador, na cidade. E lá ela não conseguiu encontrar um que fosse suficiente. Empurrava remédio, mas remédio, a minha estava dopada. A menina estava totalmente dopada, parecendo um ser engessado. Perdeu a fisionomia de um ser vivo. Estava sendo, naquele exato momento, uma pessoa totalmente conduzida, sem saber o que era viver. E então, no desespero, aquela mãe então entrou naquela igreja presbiteriana e lá buscou, meu Deus, me pedindo ajuda, o pastor, me ajuda, porque eu não sei mais o que faço. Mas ela era rica, ela tinha dinheiro, carro para escolher para todo tipo, cor, o que ela queria usar, ela usava, roupa mais cara, as bolsas mais bonitas da grife, as roupas da moda, a casa era uma mansão. Mas isso foi efêmero e insignificante diante do problema existente naquela família. Porque o ser humano sabe que dentro dele e dela existe um vazio existencial que só o eterno Deus pode preencher. E é isso que causa. Deus permite que haja problemas financeiros, que haja problemas familiares e que haja problema na saúde. E então aquela senhora percebeu que o dinheiro podia comprar tudo, mas não podia comprar a saúde da sua filha. Só o Senhor Jesus, é Ele que produz plena felicidade. A bebida traz entorpecimento momentâneo, as drogas, o sexo e coisa do gênero. Mas só Jesus de fato preencherá esse vazio existencial. Não continue a ser independente de Deus. Não continue sendo independente de Cristo, porque tu terás que prestar conta, assim como eu prestarei conta dos meus atos. Quando tudo está bem, não nos importamos com Deus, se Ele existe ou não.
Não importa. Quero mais é viver no momento. Quero é curtir. Eu quero é viver. Até porque a vida é muito curta. A vida, ela é muito curta. E então quando tudo está bem, tudo está indo de 1000 a 1000 maravilhas, o ser humano ele nem olha para o céu e diz, que nada. E aí a Bíblia diz que existem homens como Nabucodonosor. Veja os jardim suspensos da Babilônia, que eu construí, que eu ergui, e eu. E então Deus lá no livro de Daniel diz que Deus o abateu. E ele passou a comer capim, e suas unhas cresceram, se tornou como um animal, para mostrar o que, de fato, Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono, é quem é independente. Ele é quem reina, Ele é quem faz acontecer. Somente Ele pode dizer se existe um ser independente de todos os outros. É o Todo-Poderoso Senhor Yahvé, aquele que está sentado, como bem descreve o livro do profeta Isaías no capítulo 6. O risco de sermos independentes de Deus. Mas é uma segunda questão que nos mostra, quando nós nos tornamos independentes de Deus, corremos o risco de nós não aguardarmos a volta do Eterno. Ficamos independentes, queremos ser independentes de Cristo, de Deus, não pensamos nele. Mas um segundo momento, o risco que corremos de vivermos para nós mesmos. Corremos o risco para sermos capitão das nossas vidas, senhor dos nossos destinos, como diz Jorge Amado em um dos seus livros. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ser muito sábios nessa questão. O grande problema não é morrer. O grande problema é viver sem Jesus Cristo. É achar simplesmente que você pode conduzir a sua vida, você vive para você mesmo. Que você é você e você mesmo é quem comanda em tudo, é quem coordena tudo. Quantas não são as pessoas que vêm à igreja, as igrejas de um modo geral, mas não têm espiritualidade verdadeira. As pessoas até frequentam muitas vezes, ou não. A verdade é que tem muita gente vivendo para o próprio coração, vivendo para o próprio dinheiro, vivendo para se esbaldar nos belos prazeres da vida. Vive para si. Então, com o lufa-lufa da vida, com essa correria, não temos muito tempo para o Senhor Deus. Quando eu ficar mais velho, quando eu tiver um tempinho, eu vou na igreja. Até porque a minha vida é muito corrida, eu tenho uma agenda muito cheia. O jovem, quando fala que tá com esse negócio de igreja, pastor, isso é coisa para velho, isso é coisa para gente retrô, isso é coisa para gente antiquado. Até porque eu quero estar numa legal, eu quero curtir as músicas da moda, as roupinhas da moda. Que legal, continue vivendo para si mesmo. Viva para você mesmo, beba, varei, coma, se embriague. Mas saiba de uma coisa, como diz lá no livro de Mateus: louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens reservado para quem será? Louco! Se tu deparares com o eterno Deus nesse exato momento, o que vai ser? Muitos querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Muitos querem ser salvos, mas muitos também não querem obedecer o Evangelho desse Deus. E sem obediência ao Evangelho não tem salvação. Não adianta levantar a mãozinha lá, eu aceito Jesus, que legal, bacana. Mas esse ato por si, em si mesmo, não gera salvação. Porque a salvação vem pelo ouvir a palavra, a salvação vem pelo obedecer a palavra, a salvação vem simplesmente por se tornar discípulo de Cristo Jesus. O que acontece quando não se espera a volta do Senhor Jesus, ou do Eterno? Terceiro e último lugar, corre-se o risco de tornar-se insensível
ou insensíveis aos sinais dos tempos, corre-se o risco de ser independente, de viver para si mesmo, mas também de ser uma pessoa insensível aos sinais. Meus irmãos, não tem como. A barragem vai estourar, mas ela não estoura da noite para o dia. Ela vai dando sinais, ela dá trincaduras, ela dá as trinca aqui, trinca acolá, ela vai sendo forçada. E aí de repente alguém investiga e diz assim: olha, vai ter rompimento. O que aconteceu em Brumadinho não foi simplesmente um acidente. Sabemos que não. Mas ali foi uma irresponsabilidade da Vale, porque achava que ela não romperia. Aquele mar de lama nunca romperia. E foi provado que ela já estava dando sinais, que ela tinha uma trinca, mas mesmo assim não importaram. Esse, de fato, é o que eu chamo sua atenção nesta noite. Existem sinais. A palavra de Deus tem se cumprido. Nós todos estaremos diante desse Deus. Para muitos homens e mulheres, a verdade é: Ele não vai voltar agora. Ele não vai voltar agora, então eu vou curtir. Eu vou fazer o que eu tenho vontade. Vou experimentar coisas diferentes, quem sabe? E de repente, a pessoa está certo, pode até estar certo, ele não volta agora. Ele não vem agora, daqui 5 anos, ou quem sabe daqui 10 anos, ou daqui 100 anos. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o fato é, e se nós formos ao encontro dele? Você sabe que você tem uma senha. Você tem uma senha. Eu tenho uma senha. Nós temos uma senha. A Dona Morte, ela tem uma senha para cada um de nós. A senha foi colocada na sua mão e na minha mão. Qual é o número próximo? Não sei. Nós não sabemos. Mas o fato é que ela vai chamando 1245. Aí a pessoa fala: graças a Deus, eu sou 1246. Nós não sabemos o número. Na casa do vizinho, capotou essa noite. Não sei. Mas o fato é que os sinais, eles estão sendo cumpridos paulatinamente atrás do outro. São sinais que estão escancarados. É pandemia, morte para todos os lados. Agora nós temos sinais de uma guerra que está há 56 dias lá na Ucrânia. Mas eu não, vou levar minha vida, eu vou beber minha bebida, eu vou farrear, eu quero mais festas. E o povo está tudo desesperado. Aí deixa eu caminhar. Só que nós podemos nos encontrar com Cristo. Ele não veio ao nosso encontro de repente, mas nós vamos ao encontro dele. E agora o que vai ser? E a palavra do Senhor diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. E muita gente centrando suas expectativas neste mundo, em querer ficar rica, em querer ter muito dinheiro, em querer estudar, e não tem problema nenhum nisso, não é pecado. Fazer planos para ter um bom emprego, coisa do gênero, coisa do tipo, não tem pecado nenhum nisso. Não tem pecado desde que você não esqueça de incluir neste plano a volta de Jesus. Se você não incluir a volta de Jesus, você está correndo um sério risco. Os sinais dos tempos indicam que o nosso Senhor e Mestre já está voltando. E é por isso que pregamos nessa praça, meu querido. Você acha que para nós poderíamos estar em casa, de repente, dentro da casa, já deitado num colchão, sofá, enfim, assim, uma televisão de plasma grandona, 52, 56, sei lá quantas polegadas. Mas a igreja de Cristo, ela sabe da sua responsabilidade. Ide, porque Ele vai pedir conta. Haverá um balanço para cada um de nós. Estaremos prestando conta de todos os nossos atos. Sinais dos tempos indicam que o Mestre está voltando. Então quero concluir voltando para a parábola. A parábola que nós lemos fala a volta desse esperado Mestre, esse grande Senhor que Ele mesmo disse. Ele falou:
Jesus então passa a narrar, nesse texto de Mateus 25, ele passa a falar sobre essa sua segunda volta, e então dar uma série de ilustrações para os apóstolos que ali estavam, que a igreja do futuro assim estaria também sendo alcançada, para ficar atenta. Então ele fala, Mateus 24, 36, 32, ele vai falar sobre a figueira e a exortação da vigilância. Se nós lemos Mateus 24, 45, ele vai falar sobre a parábola do bom servo e do mau. E então nesse capítulo 25, de 1 a 13, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E esta parábola tem que nos deixar em vigilância, ficarmos atentos. 7 anos de pregação do Evangelho, 7 anos lutando para pregar o puro Evangelho. Não é o outro Evangelho que Paulo fala, o Evangelho que enche, que é pragmático, que faz acontecer. Muitas vezes um humanismo, um emocionalismo desesperado, mas não prepara o homem para encontrar, nem a mulher para encontrar com Cristo Jesus. Digo isso para os amados. Nós da igreja presbiteriana lutamos, eu sei que tem muitas outras denominações boas, sadias, que também lutam para preparar, não luta pelo poder, para dar o poder para o crente. Eu preciso de poder, porque isso vai ficar. Mas ela tem, toda igreja sadia em Cristo Jesus, ela tem que ter esse princípio em sua mente, na sua liderança, preparar os seus membros para encontrar com Cristo Jesus. Essa de fato é a verdade que importa para nós. E essa parábola tem que nos deixar em vigilância. O verso 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Como nós, saíram caminhando. De repente alguém falou assim: olha, rapidinho, deixa eu entrar aqui para vender um produto Avon, trabalhando, sei lá, gente que diz, sei lá o quê. Mas elas saíram caminhando. Vamos caminhar. O reino dos céus é semelhante a essas 10 damas de honra, 10 moças que saem para fazer o seu trabalho. Mas nesse intervalo, elas começam a devagar, elas começam a fazer as suas arrumações. Então, segundo a tradição judaica, essas eram adolescentes que iam à casa da noiva, cada uma com a sua tocha, com o intuito de arrumá-la, preparar a noiva, porque não tinha energia na época. Então cada uma saía com a sua lamparina, com a sua tocha. Naquela época o casamento acontecia muito cedo, o pai consagrava a menina, assim como José e Maria, eles estavam preparados um para o outro, lá da infância. E aí José olha para Maria e vê Maria está grávida, adolescente grávida, 15 anos, está grávida. E aí José falou assim: mas como o negócio aqui ficou sério? Então ele procurou sair de fininho para culpar-se ele, para que Maria fosse inocentada, para que ela não fosse de repente apedrejada ou coisa do tipo. Porque eles foram preparados, estavam desposados, noivos desde a infância. Quando completaram a idade maior, eles casariam. Assim foi. Esse noivo e essa noiva foram preparados, diria, antes da fundação do mundo, lá na terra infância, lá, quando não existia nada. Cristo preparou, Cristo ajeitou a sua noiva, Cristo fez tudo certinho, assim como Ele é a verdade. Jesus então chama a atenção para 5 displicentes, 5 sábias, 5 tolas e 5 sábias. Então, meus irmãos, nós nos deparamos com o versículo 4. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. Cuidadosas, mulheres sábias, elas sabiam que tinha uma missão. Então deixa eu preparar aqui no embornal, preparar aqui na minha bolsa mais um excedente. Então, verso 4, as virgens prudentes tinham em estocaram, para não precisar tomar emprestado, ou para não faltar. Mas vou caminhando. Verso 5. E então disse, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e ali adormeceram. O noivo se atrasou, de repente estava tratando os acertos
do dote, quem sabe? Enfim, Jesus não explica. Mas o fato é que ele demorou um pouco. Ele demorou. O verso 6, o noivo, diz a Bíblia, o noivo chegou à meia-noite, ouviu-se o grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. O noivo chegou. De repente alguém escuta: você ouviu alguma coisa? Pera, levanta, se arruma, está todo mundo com o cabelo todo desgrenhado, ajeita a roupa e tal. O noivo chegou. E aí eu pergunto para nós essa noite: se Jesus voltasse hoje, como ele encontraria a sua vida? O noivo chegou! Como ele encontraria a sua vida? Como estaria a sua vida nesse momento? É você poder dizer: pastor, minha vida está miseravelmente ruim. Minha vida está mais ou menos, não estou dizendo amorosa, não estou dizendo sua vida conjugal, eu estou dizendo sua vida espiritual em relação a Ele. Porque todos nós sabemos que somos forasteiros aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Mas do 7 ao 9, as displicentes não esperaram o noivo com responsabilidade. Não esperaram o noivo com responsabilidade. Cidade do Bonito, você que me escuta nesse momento aqui na praça, a palavra do Senhor nos mostra que existe gente que espera a volta do Senhor Jesus com responsabilidade, com santidade, com fidelidade. Mas existem pessoas nessa cidade do Bonito que estão irresponsavelmente tratando a sua espiritualidade de forma irresponsável, achando que são donos da sua vida. São pessoas que têm o controle de tudo na palma das suas mãos. São pessoas irresponsáveis consigo mesmo. São cuidadosos com os filhos. Colocam os filhos, dá banho, dá remédio, pinta o cabelo, passa alfazema no menino, para o menino ficar cheiroso para a menina. E aí de repente o menino adoece, fala: não, vamos levar no SUS não, vamos levar no melhor médico. São responsáveis. Dá ao filho e à filha a melhor comida, pega a marca melhor, compra uma roupinha melhor. São responsáveis para ter uma casa melhor, as telhas estão fundadas, bote uma telha melhor. São responsáveis em tudo isso. Isso tudo vai ficar. Mas no que se trata o eterno, ou a eternidade, estão sendo irresponsáveis, porque não estão sendo preparados, ou não estão se preparando para a volta do Mestre Jesus. Então verso 10, elas vão comprar. Elas saem desesperadas: oh meu Deus, agora não dá, vamos comprar. E aí saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para a boda, e fechou-se a porta. O verso 11, nesse intervalo, o noivo chegou, o cortejo da festa começou, todos foram para a casa do noivo, para participar da festa, e a porta se fechou. A tradição judaica, de onde vem nosso princípio judaico-cristão, só poderia entrar na festa quem participasse do cortejo matrimonial. Vocês não podem entrar, diz o Senhor Jesus na parábola. Sinto muito, você não pode. E aí as pessoas começam a contar anedotas, piadinhas. Porque o inferno vai ser bom demais, lá no céu vai ser chato, não vai ter festa, mas lá no céu vai ter mulheres bonitas, homens bonitos, saradões, mulheres granfinas, né, toda corpuda, e lá nós vamos festa em cima de festa. Mentira de Satanás. Abre teu olho. O céu é lugar de o inferno é lugar de sofrimento. O inferno vai ser lugar de tormento pelo século do século, da eternidade, eternidade. Abre teu olho. Aí você fala: pastor, eu não gosto de religião. Não, eu também não gosto não. Não gosto de religião. Mas eu amo o Senhor Jesus Cristo, porque religião não pode fazer nada por mim. Porque minha religião é Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
A religião, ela tenta aproximar o homem. E aí nós temos várias ramificações. Nós temos o islamismo, o espiritismo, nós temos o confucionismo, nós temos as religiões da Índia, o hinduísmo, nós temos tantas ismos. Nós amamos Jesus Cristo. Estamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque esta igreja se alinha com a palavra de Deus. Eu sei que tem outras também que assim o faz, mas é por isso que nós estamos nesta, porque a palavra de Deus, ela está acima da igreja. Quem manda na igreja é o pastor? Não! Quem manda na igreja é a Bíblia. O pastor, o presbítero, a liderança, ela tem que estar submissa à Bíblia, só a Escritura. Assim diz. Jesus chama de prudente aquele que está, ou aquela que está buscando fazer a vontade dele aqui na terra. Seja prudente. Então eu concluo, verso 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Jesus então nos exorta a esperar pela sua volta, de maneira que não cansemos de vigiar. Imagina aquele senhor que saiu com tanta luta, lá no grande centro, teve que trabalhar, muitas vezes em trabalhos quase que como escravo, sofreu, mas conseguiu juntar um dinheiro bom, veio, e quando ele chega na sua casa, ele deixou 3 meninos, e quando ele chega na sua casa, encontra sua esposa com um homem dentro de casa, e com mais uns 4 meninos que não é dele. Como vai ficar esse marido? Como vai ficar esse esposo? Como vai ficar? É mais ou menos assim que a Bíblia trata. E Jesus foi aos céus, diz lá em João 14: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ele vai à cruz, e depois é assunto aos céus, ficando 40 dias aqui na terra. Mas o fato é que ele voltará. E a pergunta é: como ele encontrará a sua vida? Como ele encontrará a sua casa? De que forma nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo? Com os olhos enfiados nas coisas deste mundo? Olhando para os céus, dizendo: o meu mestre não voltou hoje, vou trabalhar. E ao final da tarde ele olha novamente: o meu mestre não voltou hoje, eu vou dormir. E se ele vier no meio da madrugada, estou preparado. E levanta no outro dia e diz assim: muito obrigado, Senhor, pela noite que me concedeu, e o Senhor não voltou essa madrugada, eu vou trabalhar. Mas se o Senhor voltar meio-dia, eu estarei preparado. E ele não volta meio-dia, e levanta ao céu: muito obrigado, Senhor, pela manhã, e vou trabalhar à tarde. E assim nós trabalhamos, sempre virando os olhos aos céus, ou levantando a cabeça aos céus, e dizendo: ele não voltou hoje, mas se ele voltar amanhã, estarei vigilante e aguardando a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que de fato nós precisamos entender. O 25:7 diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Igreja Presbiteriana, aqui representada, irmãos de outras igrejas irmãs, nós não estamos aqui pregando placa de igreja, mas estamos pregando o Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse momento. A palavra nos ensina então que então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. A minha oração é que você olhe para a sua vida e prepare a sua lâmpada. Veja como está a sua fé, como está a sua santidade, e prepare mais. Está meio capengando, pastor? Ajeite mais. Eu tenho me ajeitado. Nós vamos ajeitando, nós vamos olhando para a palavra de Deus, nós vamos orando, nós vamos santificando. E a Bíblia diz: levantaram-se e prepararam as lâmpadas. Seu óleo como está? Sua fé como está? Igreja Presbiteriana aqui no Bonito, ela completa hoje, esse mês de abril, 7 anos que nós iniciamos um trabalho aqui.
juntamente com o conselho da igreja, presbítero Aldionor, presbítero Adonias e o presbítero Genivaldo. Por várias vezes nós tentamos iniciar um trabalho e Deus nos travou. Esse ano não dá, esse ano não dá, esse ano não dá, até que então vamos lá. E nós aceitamos o desafio. Deus preparou naquele momento a missionária Sandra, que aqui encarou-se e veio iniciando o trabalho. E louvo a Deus pela vida do Cristiano e pela vida da Roberta e sua família, os familiares que estão dando prosseguimento, como diz a Bíblia, eu plantei, a Paulo regou, e o crescimento veio de Deus. Mas uma coisa que a igreja precisa fazer, repito novamente, levantaram todas. O conselho da igreja, juntamente com a igreja presbiteriana de Utinga, se levantaram. Vamos iniciar um trabalho? Vamos. Não temos dinheiro? Deus prepara. Vamos. E nós viemos. Levantamos. Aqui estamos. Para poder então dizer a cada um desses amados, queridos bonitenses: um rei deixou os céus. Se esvaziou. Assumiu a forma de servo para pegar homens e mulheres que estavam vivendo numa latrina espiritual, numa podridão, no lamaçal do pecado, para os tirar. E Ele limpou com o seu sangue, os purificou ou não os purificou. Que Deus abençoe grandemente a nossa amada igreja presbiteriana aqui no Bonito, que começa de forma singela, pequena, mas que só Ele determinará onde ela chegará. Assim como foi a igreja presbiteriana da Bahia, 150 anos completado no dia 21 de abril. Mas quando o próprio Francinaide chegou dos Estados Unidos, ele não sabia que essa denominação ia alcançar números tão expressivos e significativos, porque todo começo é pequeno, mas o nosso Deus é grande para dar sustento, para tão somente dizer: vai, levanta-te, porque o resto é Ele, porque Ele é o dono do ouro e da